A gente precisa ter esses momentos nossos de reflexão, de olhar para dentro, de buscar entender o que essa criança que a gente traz aqui reflete hoje na nossa vida. Não é fácil, porque você entra em vários aspectos dolorosos, que nem quando você me fez uma pergunta aqui no início, eu dei uma travada, porque realmente eu fui lá atrás bom, preciso realmente olhar de novo para isso. É uma coisa até que me chamou a atenção. Hoje a gente vai acompanhar uma história aqui que eu já estava ansioso para trazer. Uma história de transformação, de superação e de força. Hoje, tenho aqui na minha frente a Érica. Se apresenta aí, Érica, para a gente, para o pessoal te conhecer um pouquinho. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Érica, eu sou aluna do Gonçalves há 1 ano e meio. Aqui, tá. Sou carioca, moro em Brasília há 13 anos, sou servidora pública, trabalho no TSE, na Justiça Eleitoral. Sou mãe do Cadu, do menino mais lindo desse mundo, meu Spider. E hoje eu estou aqui para contar um pouquinho para vocês de como eu cheguei no melhor shape da minha vida, que eu sempre idealizei e pelo qual eu batalho bastante. Isso é real, fato, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Obrigada pela oportunidade. Imagina, eu estava ansioso para a gente trocar essa ideia aqui, e eu até te falei, né, agora um pouquinho antes, que o meu objetivo em trazer essa história é porque quando a gente vê a pessoa no final do caminho, parece que, caramba, para ela é fácil, né? Porque ela já está lá e tal. Então eu gosto sempre da gente trazer como que foi todo o caminho para a gente conseguir que as pessoas que estão com dificuldade para seguir o caminho falam, cara, é difícil para todo mundo teve um começo e de repente achar na tua história um caminho que ela possa seguir e evoluir até onde quer que ela queira seguir, etc. Então, você teve, quando era adolescente, criança, você era bem gordinha, ou talvez obesa, né? Eu considero obesa. Você Uma considera criança obesa? com 12 anos, pesando 86 quilos, para mim é algo absurdo, impensável hoje. Se eu olho para o meu filho, eu tento cuidar da alimentação dele da melhor maneira possível, porque eu não quero jamais que ele chegue perto disso. Eu acho que é sério. Hoje você tem consciência de olhar para aquela criança de 12 anos e entender como que ela chegou onde ela chegou? Tipo, quais foram os hábitos, tudo que levou você a chegar naquele ponto? Sim. Você tem clareza disso hoje? Tenho clareza. Algumas pessoas elogiam a minha genética, né? Elas hoje veem o meu corpo e dizem, você é muito musculosa, como é que você consegue? Só uma genética muito boa para isso. Mas se olhar para a minha família e todo o contexto familiar em que eu vivia, a minha genética também pode ser bem ruim para o lado oposto. Então, assim, eu tenho uma família tradicionalmente obesa e com todas as doenças relacionadas à obesidade, diabetes, hipertensão, colesterol alterado. Eu não me recordo de alguém na minha família que praticasse um esporte. Era uma família totalmente sedentária. A primeira pessoa que eu tenho lembrança é o meu pai, mas que começou por minha causa. Quando, aos 12 anos, minha mãe me levou em uma endocrinologista pela primeira vez, ela estava preocupada se a minha obesidade era alguma coisa relacionada à parte hormonal, e não era. Não era mesmo, estava tudo super bem. E aí, nesse momento, meu pai começou a praticar atividade física para me incentivar. Então, foi ali que... E é o único, assim, se eu parar para pensar bem, hoje, tios, tias, primos, não tem uma atividade física regular. Alguém joga um futebol de vez em quando, no dia da semana. A minha mãe pratica alguma coisa também, mas antigamente nada. Então, era uma família com hábitos alimentares horríveis. Eu tinha um que eu gosto de contar, porque é absurdo. Hoje eu olho para aquilo e pensar que eu comia um pacote de biscoito maisena no café da manhã, na janta, às vezes, porque tinha um cafezinho com leite antes de dormir, de sobremesa do almoço, um pacote de traquinas, meio a meio recheado de chocolate e morango, sabe? São coisas que hoje nem entram na minha casa, assim, não dou oportunidade de comprar isso. Sim. E quando meu filho está comigo no mercado, ele vê alguma coisa colorida que chama atenção, falo, filho, isso é cheio de açúcar. Eu fico toda orgulhosa, porque ele diz, ai, mãe, açúcar é... Então, sim, isso é que eu cheguei onde eu cheguei, porque a gente não comia bem, na minha casa não tinha legumes, verduras, frutas, não tinha. E eu fui criada pela minha avó, porque meu pai e minha mãe trabalhavam fora. Minha avó querida, tenho várias lembranças, inclusive afetivas, de comidas gostosas que ela fazia, mas ela só fazia o que eu queria. Então, eu comia arroz, feijão, bife, batata frita e farofa, muita farofa todo dia, com essas guloseimas de sobremesa. Então, não tinha como não ser obesa.
Perfeito. Isso aí é muito comum, né? Você falou de dois pontos que eu escuto até hoje com muita frequência. Que eu tô engordando. E assim, 99% das vezes não são problemas hormonais, são problemas comportamentais. E essa questão da genética. Porque é o que você falou. Hoje, depois que você trabalhou sei lá quantos anos em cima da genética que você tem, a gente fala, nossa, que genética incrível. Mas a genética é uma pequena parte do trabalho, né? Porque é 90% esforço e 10% ou menos genética, né? Sim. E eu trabalhando com você há um tempo, eu reconheço que você tem uma genética privilegiada, mas eu tenho certeza absoluta que o trabalho que você faz para fazer essa genética parecer realmente diferenciada é muito, muito mais importante do que a genética em si, né? Sem dúvidas. Quando você lembra de ser criança, gordinha, de ter essa alimentação e tal, você tem alguma lembrança de como que você se sentia em relação ao seu corpo? Como que você se sentia se olhando no espelho, em relação aos seus colegas? Se você sofreu algum tipo de bullying? Como é que era ser uma criança obesa, gordinha? Nossa, tem muitas lembranças não muito boas, né? Até comentava sobre por que às vezes eu ainda me olho no espelho e não aceito que eu sou uma mulher bonita e que chama atenção, porque eu ainda trago alguns traumas e distorções de imagem, né, dessa época. Além de eu ser obesa, eu sempre fui a mais alta assim da turma, e minhas amigas eram todas pequenininhas, então eu já chamava atenção por isso. A minha mãe sempre foi muito exigente também, acho que alguém compartilha disso, né? De já ter passado por alguns episódios de uma mãe que exigia da filha que ela fosse bonita e que fizesse dieta e tal, mas não dava nenhum exemplo, né? Já a minha mãe, ela nunca teve um problema de obesidade, ela sempre teve um corpo assim aceitável, vamos dizer assim. E eu não me via bem, sofri bullying por isso e me coloquei em situações até arriscadas, eu posso dizer, porque eu precisava me afirmar mesmo tendo o corpo que eu tinha. O que a gente faz agora que eu dei uma pausa? Me Continua, deu. pode continuar tranquilo. Não, é porque me deu uma lembrança um pouco triste. Precisava muito de validação, né? E toda uma insegurança que eu trazia e que eu ainda trago e que eu preciso trabalhar assim constantemente tinha muita relação com a imagem que eu tinha de mim e que as pessoas gostavam de reforçar, né? Naquela época não se chamava de bullying, né? Mas era tudo sempre uma brincadeira, mas por trás daquilo tinha às vezes até maldade, né? Sim. Quase sempre, né? Quase sempre tinha maldade. E eu comecei a criar uma máscara para mim de uma pessoa que não se importava com aquilo. Eu precisava me fazer forte para superar aquele sentimento que eu tinha com relação a como as pessoas me tratavam, me olhavam. E entender isso muito tempo depois, né, de por que eu tinha reações muito impulsivas, algum descontrole emocional em reação a algumas situações, porque eu não conseguia, eu precisava fingir que eu tinha coragem para algumas coisas, e eu não tinha. Na verdade, eu estava Uma casca ali que você vai uma criando casca gigante para sobreviver, digamos assim. dentro daquela situação. Então, eu me coloquei em situações muito ruins, que eu não vou trazer aqui agora, mas até hoje eu preciso cuidar delas. Reforçar isso. É muito louco. Eu falo isso sempre, né? Que a gente, para mim, a gente funciona em corpo, alma e espírito. E essas três coisas elas precisam estar equilibradas. E às vezes a gente vai muito, ou pessoas que vão muito pro lado espiritual, ou muito pro lado da mente. Às vezes uma pessoa super estudiosa, etc. E a gente acaba esquecendo do corpo, mas ele atrapalha que isso tudo funcione bem, né? É o que você falou, é por causa não necessariamente um problema, né? Por causa de alguma coisa na sua imagem, isso afeta todo o resto da sua vida, né? Por trás daquela imagem ali. E realmente, eu também já fui gordinho e é para qualquer pessoa que é diferente, é muito cruel, né? Principalmente quando você é criança. Porque, assim, realmente, apelidos, brincadeiras, essas coisas, a gente, às vezes, até finge achar engraçado, porque a gente tem uma tendência de querer tornar todos os nossos problemas engraçados para eles serem problemas, né? Sim. Então, eu vejo muitas pessoas, tipo,
mas ela sempre tem várias piadas para ela mesma, para ela poder Inexato, que ela né? tá bem tranquila, mas na verdade aquilo pesa muito, né? Sim. E quando é que foi a famosa virada de chave, né? Quando é que você... o que te fez perceber que você precisava mudar? Ou foi realmente a sua mãe, não, minha filha, você precisa mudar, isso que tá errado? E como é que foi? Qual que foi a primeira coisa que você fez para mudar e como é que isso desenrolou? É minha mãe mesmo, Uhum. porque é, ela me levou na endócrina, a gente fez vários exames e aí ficou constatado que não tinha realmente nenhuma questão médica, era só abuso realmente da alimentação. O primeiro profissional que se procuraram foi médico. Foi uma Uhum. médica, isso. E ela era super rígida. E ela me esculhambou. Ela ignorou o fato que eu tinha 12 anos e que estava ali precisando de ajuda. Ela me Aham. esculhambou, mas foi bom, me deu uma chacoalhada. E, e ali naquele primeiro momento eu comecei a mudar um pouco os meus hábitos, mas sempre dentro do contexto também da minha família, né? Uhum. Que ajustou um pouquinho, mas não é um estilo que hoje eu entendo como saudável, né? Mas foi bom que me fez perder o peso que eu precisava Aham. inicialmente. Só que com 12 anos eu já era mais ou menos do tamanho que eu sou hoje. Eu sempre fui alta, né? E Aham. maior assim do que as outras meninas. Então eu perdi um peso assim imediato. Foram 7 quilos no primeiro mês. Depois eu perdi mais 3 e aí fiquei com uma média de 76, 75 quilos, que é um peso que hoje você já me viu inclusive com esse peso nas avaliações. E Mas muito bem, né? mas totalmente diferente dos Sim. 75 quilos Outra dos 12 composição. anos, né? E aí meu pai, vamos para academia, você precisa fazer alguma coisa. E ele, nesse momento, ele se tornou atleta de triatlon. Que massa. E eu comecei a frequentar a academia, mas eu acho que eu só tinha 12 anos. Eu ia ali para realmente começar a movimentar o meu corpo. Mas nunca deixei de ir. Sempre, desde então, eu me vejo dentro de uma academia de ginástica e de musculação, que é o que eu gosto realmente de fazer. Continuei. E eu comecei a namorar muito cedo, então tive relacionamentos que me estimularam assim a ter mais atenção com a estética, né? Querer cuidar mais do corpo. E efetivamente assim a mudança por me apaixonar pela musculação e colocar nela o que eu acho que é necessário para a gente construir o corpo que a gente quer, que eu tenho hoje, foi há uns 13, 14 anos, quando eu casei com meu ex-marido, que gostava, estudava educação física, e ele me incentivou muito. E a gente começou a treinar juntos, e desde então eu comecei a melhorar esse aspecto da estética, né? E a questão do peso sempre fica assim, na minha cabeça. Os números ainda me influenciam. Eu te falei uma vez que eu queria pesar 66 quilos e consegui isso só no campeonato. Eu não sei se isso vai acontecer de novo. Mas, naquele momento, eu comecei a ficar mais satisfeita com o meu corpo. Mas, ainda assim, não era o que eu queria. Mas tem isso. Eu acho que todo o caminho pelo qual a gente passa, a gente tem que encontrar pessoas que vão dar uma base, um apoio para a gente chegar, né, onde a gente quer. No meu caso, assim, você é um treinador que eu consigo ter confiança de trabalhar, já passei por outros, já passei por diversos nutricionistas em Brasília e gosto do teu formato, do teu jeito de trabalho. Então, isso para mim é importante para o progresso que eu tive nesse 1 ano e meio. Legal. E assim, nos anos que antecederam, né, eu tive um apoio realmente do meu ex-marido nesse sentido. E a gente gostava de treinar juntos, musculação e tal, e eu comecei a seguir esse caminho. Mas é diferente, né? Com 12 anos você começar a treinar musculação, porque ainda hoje que... Não que tem muito tempo, né? Que você tinha 12 anos. Só Mas, 27. mas ainda hoje que, assim, já vários mitos foram quebrados, é muito difícil você ver uma criança de 12 anos treinando, né? Principalmente musculação, Sim. né? Até hoje o pessoal acha que a criança não vai crescer, que vai deixar a criança pequena e tal. Estou doido para colocar meu filho dentro de uma academia. Quando ele vai, eu já levei ele em algumas academias, eu sei que não pode, e ele fica lá pegando os pezinhos e tal. Ele está com quantos anos? Vai fazer 4, dia 4 de julho. Mas, e esse negócio até é legal a gente falar, né? Que você comentou que a tua família precisa mudar os hábitos e tal, mas as pessoas não mudavam os hábitos dentro da casa, né? Não. E é muito difícil você conseguir influenciar uma pessoa sem viver o que você quer que ela viva, né? Então, isso aí com certeza vai ser um legado muito importante pro Cadu, né? Tipo, ver você treinando, ver você se alimentando bem e tal. Sim. E eu já vi que ele já entende mais de nutrição do que muitos adultos que eu conheço. Então, isso é um negócio que não tem preço, né, cara? Tipo, Não. ele vai ter um conhecimento que vai
cuidar da saúde dele, que é a coisa mais preciosa que ele tem, né? Sem dúvida. Então, acho que esse aí é legal, que é o único jeito mesmo de você conseguir, de fato, influenciar a vida das pessoas, né? Como é que foi essa mudança de pensar na comida como você pensava quando era criança, ou talvez não pensava? Como é que você construiu esse hábito saudável? Porque você comentou que dentro da tua família, mesmo ali fazendo uma adaptação, ninguém vivia aquilo. Quando é que você conseguiu ter essa independência para criar o teu próprio hábito? Ou dentro da sua própria casa, com seus pais, você criou uma rotina diferente dentro da casa? Porque eu vejo muito assim, por exemplo, quando eu comecei a fazer dieta, os meus pais não faziam. Então eu tive que dar uma mudada na rotina da casa. Na época eu morava com eles. Eu vejo muito assim as meninas, eu tô tentando fazer dieta, mas pô, meu marido não faz e tal. Como é que você fez para conseguir? Em algum momento todo mundo quis fazer ou você teve que criar uma nova rotina sempre Não, onde você estava? eu tive que sair de casa, me mudar para Brasília, ter a minha casa e realmente estabelecer as minhas regras na minha casa com relação à alimentação. Meus pais hoje moram aqui em Brasília, eles chegaram no ano passado, em julho. Quando eu vou almoçar com eles, eu levo a minha comida, porque eu chego lá, é sempre... Não tem um verdinho, salada, sabe? Às vezes minha mãe compra uma marmita, vem a salada, ela não come. Então, os hábitos continuam os mesmos. E meu pai teve que fazer uma cirurgia agora, recentemente, fez uns exames de risco cirúrgico e está todo bagunçado, todo bagunçado. E era uma pessoa que até outro dia fazia triatlon, sabe? Era super preocupado. Largou porque no Rio de Janeiro eles precisaram cuidar da minha avó, que morreu aos 103. Caraca. Por uns 10 anos, assim, eles ficaram muito dedicados a isso. E aí ele não teve mais tempo de acordar às 3, pegar a bicicleta, né? Então, mas hoje ele poderia fazer algumas outras coisas, mas ele não cuida do básico, da alimentação. Então, eu só consegui realmente ter um equilíbrio maior com relação à alimentação, escolher o que eu vou comer e como essas coisas vão ser preparadas a partir do momento que eu tive a minha casa. E eu tenho um anjo na minha casa que se chama Francisca, que eu a ensinei como eu gosto que ela cozinha as minhas coisas, né, da dieta. Ela pesa, às vezes não muito certo, mas ela sempre tem muita boa vontade. Então, aí entrou num modo assim que para mim é hábito, repetição, e eu faço e eu gosto. Eu gosto de comer bem, saudável, a maior parte do tempo. Legal. Gosto de ter uma refeição livre, 2, 8, Ou 9. 3, né? Ou 4. Mas no dia a dia não me faz bem não comer bem. Eu me sinto mal, assim, fisicamente mesmo. Minha pele fica ruim, minha disposição fica ruim, meu sono. Eu sempre falo que o que mais faz a gente aderir à dieta, depois que a gente consegue passar um período dentro da dieta, a gente percebe o quanto o nosso corpo está funcionando bem. Porque hoje a gente está muito acostumado. Cara, tem gente que sente dor de cabeça todos os dias e a pessoa acha que é normal. Tipo, cara, não é normal. E aí você começa a se alimentar bem, você dorme melhor, você acorda melhor, você tem disposição para treinar. O treino é uma coisa que te cansa, mas incrivelmente te dá mais disposição para você continuar seu dia. E quando você sente a tua máquina, o teu corpo funcionando no 100%, aí é isso que você falou. Você sai 2, 3 dias, você fala, caraca, minha digestão tá ruim, tô com dor de cabeça, tô me sentindo desidratado, tô dormindo mal. E aí você fala, não, eu não quero isso, eu quero que meu corpo funcione sempre no 100%. Então, eu acredito que isso, pelo menos para mim, né, foi o que mais me ajudou a conseguir manter essa constância, né? Sim. Você era uma pessoa que tinha muita vida social, assim? Tinha uma vida social agitadíssima. Conta aí como é que foi... Porque, assim, você consegue ter uma vida social, mas você precisa ter uma vida social estratégica. Para você... Se você está com foco ali de perder muito peso, você vai precisar um período ser muito estratégico nas refeições, ou você que gosta de ter um corpo realmente, digamos assim, acima da média, né, do que as pessoas entendem e ficam satisfeitas, você também precisa ter essa estratégia em vida social, etc. Como é que foi para você conciliar essa vida social ali no começo e conseguir ter resultado? A questão da vida social eu mudei bastante no último ano. Eu me separei no ano passado e isso até foi um facilitador para eu rever a minha vida social, porque a minha vida social era de festa, de muita bebida, de noites mal dormidas, de ressacas infinitas.
e de coisas que eu percebia que já não me faziam bem, mas eu insistia porque parecia que eu não podia deixar de ter uma vida social. E não era por causa do casamento, era porque às vezes um amigo te convida e te convida segunda, terça, quarta, não importa o dia da semana, que você acha que você tem que ir, você tem que beber. Parece que é uma obrigação, né? E eu não queria mais isso, mas eu também não tinha coragem de dizer não. É uma coisa meio doida, porque você vai ser o antissocial da parada, do teu grupo. Quer ser o chato, né? Você não quer ser o chato. Mas a gente passa a dizer, quando a gente passa a dizer não para coisas que já não nos fazem bem, a gente percebe que é possível dizer não e que nos faz bem, né? Então, eu comecei a rever o que eu queria na minha vida social. Então, a minha vida social hoje, ela se resume mesmo, e eu estou muito bem assim. Vamos sair no final de semana para comer alguma coisa legal? Beleza, eu não preciso beber nem encher a cara, comprar combo de gin e água tônica, sabe? Desnecessário. É desnecessário. Eu ficava sem viver 2, 3 dias. O que isso me acrescentava na vida? Nada. E é óbvio que não dá para isso ser conciliado com o corpo que eu quero ter, que eu quero manter, né? Mas por muito tempo foi assim. Por isso que eu não tinha o corpo que eu tenho hoje. Era um corpo legal, mas eu quero ter um corpo acima da média. Esse é o meu objetivo. Sim. E às vezes algumas pessoas, muitas mulheres vêm me dizer, sim, eu queria ter um corpo igual ao seu. Assim, você pode ter, talvez você tenha que fazer um esforço maior, ou então você tem uma genética que vai te ajudar, mas quanto você está disposta a fazer isso, né? E uma coisa que mudou muito para mim também foi não querer ter resultados imediatos. Eu estava pensando que quando eu falei de hábito, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu passei no concurso foi entrar na faca. Eu tinha 22 anos. Eu procurei o cirurgião e falei, eu quero fazer lipoaspiração, quero colocar uma prótese. Tudo bem, eu tinha sido gordinha, mas eu não precisava. Com 22 anos, eu poderia treinar, comer bem. E só esperar um pouco mais do que você já estava fazendo, né? Exatamente. Que ia chegar, né? Mas eu queria um resultado que eu achava que seria imediato e super satisfatório com uma cirurgia. E não foi. Assim, ok, ficou legal? Ficou. Mas eu vejo que o que eu faço hoje, poderia ter feito e teria um corpo há mais tempo, mais legal, e não teria gastado dinheiro. Exatamente. Aí hoje eu não consigo imaginar entrar numa faca, sabe? De novo. E as pessoas acham que é sempre que é a solução, mas é a paciência, é a constância e você ter aquilo realmente como objetivo. E nem todo mundo precisa ter o mesmo objetivo que eu. Exato. Né? As pessoas têm que ser realistas e entenderem o que elas querem. E eu fui entender o que eu queria com o meu corpo também foi no ano passado. O ano passado, sim, foi um divisor de águas para mim. A minha separação foi uma tempestade que eu agradeço por ela ter acontecido. Ela poderia ter me derrubado, mas eu acho que ela me fez voar, sabe? Eu consegui identificar em mim várias coisas que eu estava deixando de lado por diversas questões e que eu queria realmente levar para frente, mas que eu não conseguia. A questão da vida social era uma delas, a questão de participar de um campeonato no fisiculturismo era outra. E do momento que eu comecei a entender quem eu era e o que eu queria, eu comecei a projetar onde eu queria estar. Legal. E onde eu quero estar hoje aqui é onde eu quero estar. Com o corpo conversando contigo, tomando água tônica. É isso. Cara, deixa eu te falar. A gente passou rápido, né, por essa questão da vida social e você trouxe um ponto que eu acho que esse é talvez uma das coisas mais libertadoras que a gente consegue aprender na vida, que é dizer não, né? Às vezes a gente tem essa impressão que a liberdade é a gente poder fazer tudo que a gente quer, mas na verdade eu acho que a liberdade é você saber dizer não para o que você não quer, porque é muito fácil a gente ir falando sim, 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 e daqui a pouco tá num lugar que não tem nada a ver com você, com pessoas que não tem nada a ver com você, fazendo o que você muitas vezes não queria fazer, né? Quanto tempo você demorou para aprender a dizer não? Como é que foi esse treino para aprender a dizer não? Porque eu tive que aprender e eu sei que é muito difícil, muito difícil. Você tem alguma experiência aí para contar sobre isso? Cara, foi do momento que eu decidi que eu ia fazer o que eu queria. Essa liberdade de fazer o que eu queria era poder dizer não. E as pessoas que vão conviver comigo, elas precisam entender quais são os meus objetivos e que eles fazem parte assim, da minha vida. É o que eu escolhi para mim. Você gosta de mim? Ótimo, mas hoje eu não posso. Não vou beber. Mas, assim, eu posso tomar água tônica contigo.
isso vai mudar, assim, você vai deixar de querer conviver comigo por isso? Então, tudo bem. Então, realmente, a gente não tem por que conviver juntos, porque você precisa saber que isso não me faz bem. Uhum. Foi assim, foi bater no peito e seguir em Mas sempre frente. deixando uma galera para trás, né? Porque tem Algumas algumas pessoas vão que não ficando. aceitam, né? É impressionante. Eu tenho uma amiga que essa semana comentou, inclusive é uma coach tua também, que ela falou: sigo a dieta, eu faço treino, mas no final de semana o meu marido não admite que eu não bebo. Eu falei assim, mas como beba, cara? Só tu não É surreal, né? E esse acontece. negócio da bebida é assim, é uma das coisas mais chatas de todo o processo. Porque é inaceitável para as pessoas que você não beba, cara. Eu Sim, falei, cara, você me chamou pra gente conversar ou você chamou pra eu beber? É aham, tipo, porque, pô, se for pra eu beber, me avisa que eu não venho, sacou? sim. Tipo, parece que não existe você sentar na mesa com alguém sem você consumir álcool, né? Como se a Isso aí acho que foi uma felicidade das viesse coisas associada. mais difíceis para mim na época. Porque, além de tudo, eu tinha na minha identidade que eu era o cara que bebia muito. Porque eu bebia muito de fato e gostava disso, e aí aquele negócio que você tá falando, né? Você tá com vários problemas ali, mas aí você pega um ponto, se identifica com aquilo, e às vezes é algo muito ruim. E aí, cara, que eu tive que sentar na mesa e dizer que eu não ia beber foi tipo. Falei, caraca, eu só não vou beber, eu só quero beber uma água, né? Sim, Então, acho que é muito difícil e só para quem quer ter um resultado estético ou quer emagrecer. Mas, pô, muita gente quer passar num concurso. Cara, se você for sair para beber 3 vezes na semana, beber 3 e ficar mais 3 de ressaca, você você não não vai conseguir estuda. estudar, você não vai conseguir fazer nada. Então, em algum momento, você vai precisar dizer não, vai ter uma galera que não vai aceitar, e você vai ter que falar, pô, tudo bem, então não vai dar pra gente conviver, né? Uhum, Porque eu tenho outro objetivo. é isso. Mas é algo que é difícil, né? Porque a gente se apega muito às pessoas, né? Sim. Já, mas eu conheço a pessoa desde a escola e tal. Tipo assim. Os rumos da vida vão mudando, né? Os rumos e objetivos. É isso. É. E hoje, Érica, para você conseguir se manter, hoje que eu digo, não vamos falar ainda hoje da Érica atleta, da Érica estilo de vida saudável por enquanto. Para você conseguir manter a sua rotina, porque eu ouço todos os dias, ah, eu trabalho muito tempo. Tipo, a pessoa tem uma vida normal agora de todo mundo, mas para ela é muito mais difícil, é impossível de fazer, né? Como é que você faz para você conseguir encaixar a tua dieta, encaixar seu treino? Como é que é teu dia a dia assim? O que que você precisa fazer de esforços enormes para se manter saudável? Quando vira um hábito, não deixa de ser um esforço enorme. Uhum. Então, assim, uma coisa que eu passei a fazer, já tem um tempo, já talvez uns 3, 4 anos, é acordar mais cedo, para Perfeito. poder caber tudo que eu preciso fazer no dia. E acordar mais cedo, para algumas pessoas, é um absurdo, assim, Uhum. acordar às 4h20 da manhã, é o horário do meu despertador, geralmente. Acordar mais cedo, ter foco no que você vai precisar fazer. Hoje eu tenho até uma facilidade, que é a questão da guarda compartilhada do meu filho, então eu tenho dias que ele não está comigo, então eu tenho até mais liberdade de Uhum. horário. Mas quando ele está comigo, eu acordo mais cedo para fazer meu cardio, antes dele acordar, geralmente. E ele acorda cedo. Uhum. Cadu acorda umas 5h30 para querer ir para minha cama, e enrolar mais um pouquinho. Eu levo ele para a escola, vou treinar, faço meu treino de musculação. Corro para não me atrasar tanto no trabalho. Vou trabalhar. E hoje eu tenho uma flexibilidade de horário, isso também me ajuda, mas em regra eu tenho 7 horas de carga horária de trabalho. Uhum. Então, se eu chego lá 2 horas da tarde, teoricamente eu saio às 9. Aham. E para chegar em casa, e eu moro um pouco distante de onde eu trabalho, mais uns 30 minutos, 9h30, para chegar em Uhum. casa, organizar as coisas para o E dia tá acordado seguinte. de novo, Estar 4h30. acordada no dia seguinte, num horário mais cedo. Então, é fazer o que tem que ser feito, assim. Uhum. Gosto de dormir um pouco mais? Gosto, mas se não der e eu tenho um objetivo que para alcançá-lo eu vou precisar fazer algo a mais, Sim. então é isso que tem que fazer. O acordar cedo, ele geralmente resolve, né? Porque se acordar 1 hora mais cedo, cara, o teu dia fica muito maior. É Sim, impressionante. E assim, acordar 1 hora mais cedo, não ficar 45 minutos no celular enquanto você ainda tá deitado, etc. E já ir se agilizando, né? exato. Então, essa aí eu concordo que é um jeito de você fazer as coisas renderem, né? É que para mim funciona. E eu também tenho a questão da minha anjinha das Francisca, né? Uhum. Realmente eu sei que nem todo mundo tem, e para mim é um grande facilitador ela poder cozinhar para mim, Sim. e cuidar das coisas da minha casa.
Mas também, se ela não existisse, eu ia ter que achar o tempo para... Hoje é muito fácil, né? Porque você consegue enviar a tua dieta para uma empresa, suas marmitinhas prontas, né? Sim, E assim, se você for fazer a conta de quanto você gasta de compra, para quanto que eles fazem, e você tem que ir no mercado e tal, é um preço muito, muito, muito tranquilo. sim. Então eu sempre Se indico. pensar em custo-benefício, Não, realmente custo-benefício é excelente, pô. E você ainda vai conseguir fazer a tua dieta, né? Sim. Que é bem importante. Dentro desse teu processo, né? Desde lá de trás, e aí para conseguir se manter nesse físico que você gosta, é, sempre foi linear, assim? Você começou lá atrás e você sempre foi evoluindo, 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 evoluindo o Não, processo? não. Nunca foi, na verdade. Começou a ser, eu vou te falar, quando eu comecei a trabalhar contigo. Porque eu sempre passava assim, uma semana maravilhosa de treino e dieta. Chegava quinta, semana não, né? Quinta noite, quinta, sexta, sábado, domingo, era como se não existisse a vida saudável, a vida fitness, porque tinha vida social super agitada. Não era minha prioridade treinar todos os dias ou ir treinar o que estava ali orientado. Então, eu chegava na segunda de novo, explodindo. Com essa questão de me pesar sempre, essa neurose do peso, eu via assim, era uma variação absurda de peso. E eu olhava assim, gente, mas como é que você conseguiu estragar Tudo que você fez, fez em 3 sabe? dias, né? Em 3 dias. E esse ano eu viajei agora, em maio, e foi a primeira vez que eu voltei de viagem mais leve e melhor do que eu fui. Legal. Porque eu sempre voltava, assim, era como se a vida louca, sabe? Sim. De acordar até dormir, comendo tudo que eu quisesse, bebendo e todas as besteiras do mundo, sabe? E eu treino, né? Inclusive quando viajo. Isso é uma Sim. coisa que eu também incluí na minha vida. Porque já faz parte da minha vida treinar. Se eu não treinar... Faz falta, né? Eu sinto falta. Então, nunca foi assim linear, não. Tenho meus altos e baixos. Eu acho que agora eu estou conseguindo equilibrar melhor. Essa questão da viagem é um exemplo. E, nossa, eu voltei muito orgulhosa de mim. E você fez um grande esforço, assim? Foi um Não, negócio, estragou sua viagem, sabe? era o que eu ia dizer. Eu ainda comi super bem. Assim, eu acordava, fazia um café da manhã da pousada, fazia o meu mingau, comia um monte de fruta, tentava colocar ali um aporte nutricional Já bom fazer no uma boa início, refeição de manhã, uma né? boa refeição. E almoço e janta, assim, procurei comer as coisas que eu queria, comi super bem, coisas gostosas. Não me preocupava se elas estavam totalmente dentro da minha proposta alimentar, até porque não dava, mas também não abusava em todas, né? Perfeito. Então, é equilíbrio. Eu sempre falo, para ter resultado, mais do que aprender a fazer a dieta, você precisa aprender a sair da dieta, né? Sim. Porque é o que você falou. Tem uma pergunta que eu sempre preciso fazer, que a pessoa fala, no final de semana eu geralmente desando. Eu falo, beleza, que dia começa o final de semana? Porque é o que você falou, tem gente que quinta-feira já é final de semana, entendeu? Então a pessoa tem ali já metade da semana que ela vai fazer tudo errado, né? Então, primeiro saber quando começa o final de semana e entender que você não precisa comer tudo que passa na tua frente no dia que você vai fazer uma refeição livre ou quando você está viajando, né? Você pode fazer escolhas gostosas e que não te tragam tanto prejuízo em questão de nutrientes, calorias, Sim. etc, né? É muito possível você viajar, comer bem, né? Você falou, uma estratégia de manhã, já consumir bastante fibra, já consumir algumas frutas, algumas coisas que você sabe que no resto do dia você não vai conseguir. Você vai fazer um almoço, pede o prato que você quer, mas não precisa pedir 2 sobremesas, não precisa pedir 2 entradas, não precisa beber 2 garrafas de vinho, cerveja, entendeu? Exato. Então, tipo, você consegue equilibrar as coisas e ter uma vida normal, ter a tua vida social, fazer tuas viagens e ficar tranquila, né? E viagem, eu sempre falo que não é hora de fazer dieta também, né? Tipo, pô, você faz, em teoria, você faz a sua dieta ali o tempo todo para quando você viajar, você poder viajar tranquilo. E 15 dias, 30 dias, ninguém vai ganhar 10 quilos de gordura. Se seguir como. Sim. Não vai ganhar 10 quilos de gordura em 30 dias. Segue uma mágica dessas, né? Não, tem gente que consegue. Mas você tem que comer bastante, né? Se for pensar ali, tu precisa de um superávit de umas 8.000 calorias para ganhar 1 quilo de demais. gordura. É bastante coisa, né? Sim. Dá para fazer bastante coisa. E como é que você lidava com essas questões dessa não linearidade do processo, né? Que você falou, teve algum momento que você, tipo, se perdeu por muito tempo, de repente você ganhou muitos quilos, ou
falou, caraca, tô voltando aqui pro lugar que eu não quero ir? Teve algum momento que foi muito fora da curva, assim? Ou sempre foi nesse, final de semana, na quinta tava igual, aí final de semana... Não, nunca teve um momento fora da curva, mas isso me afetava porque isso minava a minha confiança. Eu já era uma pessoa insegura. E tinha todas as questões relacionadas ao corpo e à estética, me olhar no espelho e me sentir satisfeita com aquilo, e não me sentia. Achava que estava vindo num caminho legal e falava e deixava tudo bagunçado assim de uma hora para outra. Aquilo para mim era como se eu fosse totalmente incompetente, inapta para alcançar o que eu queria. Entende? Isso tem muito a ver com essa insegurança que eu trazia. Sim. Então, ano passado, assim, eu comecei a fortalecer, assim, me empoderar mesmo, essa palavra que eu achava ridícula. Brega, né? Achava ridícula, mas é isso, é aceitar que eu tenho capacidade, que eu posso chegar onde eu quero, trabalhar para isso. Isso tudo, para mim, foi uma grande ruptura, assim, uma mudança muito significativa na minha vida. Mas eu nunca tive um momento, desde que eu comecei a treinar com mais regularidade, de regredir demais. Mas eu ficava psicologicamente mal, porque eu achava que eu não prestava para nada. Era como se aquilo me derrubasse, sabe? É muito difícil, né? Porque a gente, por mais que o tempo passe, sempre tem umas coisinhas que ficam ali, né? Tipo, da infância, que ficam batendo, que na hora que você dá uma distraída, você fala, caraca, aí aquela criança vem e tal, e Sim. fica batendo, né? É muito ruim. E aí você passou por isso, se estabilizou. Ah, eu lembrei que eu ia te perguntar. Como é que você tem alguma dica que você falou para fortalecer, se empoderar dessa capacidade? Como é que você fez para conseguir ter essa sensação de, cara, eu consigo fazer, eu posso fazer, eu sou forte? E como é que você reforçou isso? Eu vou ter que sempre falar do ano passado, porque o ano passado realmente foi para mim um divisor. Eu fiquei por 6 meses assim sozinha de qualquer tipo de contato com pessoas, de relacionamentos amorosos, digamos assim. Eu precisava ficar sozinha. Eu precisava olhar para mim e me entender, porque estava uma coisa meio bagunçada assim na minha cabeça desde que eu me separei, que era uma coisa que eu não esperava que acontecesse. E, como eu falei, que bom que aconteceu, porque me chacoalhou para eu poder perceber o que era a prioridade para mim, quem eu era, quem eu queria ser, né? Então, a gente precisa ter esses momentos nossos de reflexão, de olhar para dentro, de buscar entender o que essa criança que a gente traz aqui reflete hoje na nossa vida. Não é fácil, porque você entra em vários aspectos dolorosos, que nem quando você me fez uma pergunta aqui no início, eu dei uma travada, porque realmente eu fui lá atrás. Sim. Bom, preciso realmente olhar de novo para isso. É uma coisa até que me chamou a atenção. Então, é você pensar sobre você mesmo, olhar para dentro, buscar apoio em terapia, se for o caso, se você é o que você acredita, religiosidade. Eu gosto muito de terapias alternativas, holísticas e tal. Gosto de fazer reiki, consagrar ayahuasca. Algumas coisas que eu fiz no ano passado que me ajudaram nesse processo. Massa. Resolveu virar uma fisiculturista. Pois é. E como é que foi essa decisão? De onde que surgiu essa sua vontade? Eu já ouvia de vários profissionais de academias que eu treinava, porque você é atleta ou você tem vontade de ser atleta, que você tem um perfil para isso. E eu não acreditava, né? Porque eu sempre achei, como assim? Eu sou horrorosa, esse bagulho. Eu ouvia muito isso. E aquilo foi sendo alimentado em mim. Eu gostava do esporte, eu já estava ali mais ou menos, né, no meio da uma alimentação mais ou menos regrada, um treino orientado, e as pessoas me dizendo, mas eu não tinha um apoio. E eu acho que é um esporte que você precisa ter apoio em casa, né, para você levar para frente. E o meu ex-marido, ele não achava muito legal, porque a gente tinha a intenção de ter filho, e aí ele achava sempre que eu ia precisar usar hormônio e que isso ia dificultar. E eu também não tinha segurança de que eu iria conseguir. E eu tenho um perfil de que eu preciso, como se isso fosse possível,
ter certeza e controlar as coisas, né? Aham. Isso é Você precisa da sensação do controle. A sensação do controle para ter certeza que eu vou conseguir chegar onde eu quero. A ilusão total, né? Total. Coisa também que eu preciso, que eu estou abrindo mão aos pouquinhos. E eu falo, não vou fazer, porque eu nunca vou conseguir. Não vai dar certo, eu não consigo manter uma dieta. Eu consigo manter até quinta-feira, né? Depois não dá mais certo. Mas aí, no ano passado, já que eu estava sozinha, já que eu tinha me separado, já que eu tinha essa vontade, aí eu te perguntei, né, se seria possível, e tu falou, bora, então bora. Foi assim. Aí que veio essa ousadia. Legal. E como é que foi a diferença da tua vida, do teu estilo de vida, do teu dia a dia, de quando você falou que queria competir até o dia da competição? Porque você já vivia praticamente como uma fisiculturista, que você falou, né? Você tinha ali a tua escapada no final de semana, mas você já tinha um estilo de vida muito consolidado, né? Sim. O que você precisou mudar da Érica até o dia que decidiu competir para os próximos 4 meses ali que a gente fez a preparação para a competição? Foi dizer muitos nãos, Uhum. muitos distribuir nãos para todos, muita gente, para a família, inclusive. Para o meu filho, de vez em quando, porque precisava de um tempo maior, né, em alguns momentos. Mas as pessoas me dizem que foi uma experiência dolorosa. Para mim, não foi dolorosa. Ela foi muito prazerosa porque eu queria muito fazer aquilo. E eu estava fazendo aquilo porque eu precisava resgatar uma autoestima, queria criar uma segurança em mim, uma confiança de que eu era capaz. Então, estava muito imbuída daquele propósito. Para mim foi muito bom, foi prazeroso no fim. E todo o processo é muito maneiro, porque eu estou doida para passar por ele de novo. Já está, né? O corpo mudando e ver os desafios que a gente vai enfrentando, a barriga roncando um pouquinho, você gostar da sensação de gostar da sensação de fome, cara. É muito legal. Então, o processo para mim foi bom. Se alguém me perguntava, faz? Eu falo, vai, faz, porque foi muito bom. Para mim foi. Vai viver a tua experiência, que só vivendo você vai saber. E de rotina, o que você mudou? Tipo, você precisou treinar mais? Você precisou algum ajuste na dieta? Como é que foi? A gente fez alguns bons ajustes na dieta, né? Mas nada também... Não passei fome em nenhum momento. Comi até pão, né? Comi pão, tinha banana, tâmara com chocolate. Então, a gente fez ajustes de acordo com as avaliações que a gente ia fazendo. Eu acho que a gente evoluiu muito bem, né, dentro do que a gente tinha ali de propósito. Treino, a gente continuou treinando. O treino de força não mudou muito, assim, de Quanto tempo que tempo, de demorava o teu duração. treino? 1h30. Com cardio? Teve uma época que eu fiz... Eu não fiz muito cardio, né? Acho que eu fiquei ali... O máximo que eu fiz foram 30 minutos, 5 vezes na semana. Agora, tu me colocou 7 vezes na semana, não entendi. Achei estranho, mas, enfim, estou fazendo. Então, não mudou absurdamente. Mas, em algumas situações, eu precisava realmente abdicar de um pouco do tempo com a família e tal. Mas não foi muito. Não foi muito. E meu filho acompanhava os meus treinos de pose. Lindo demais. Até estava fazendo umas poses de wellness, a gente teve que mostrar as bodybuilder para ele. E ele deve ter ficado super orgulhoso, né? Ele fica. E ele fala que quer participar, quer que eu vá em outro campeonato, ele disse que vai no próximo. Nossa. E já está aprendendo aí a fazer um duplo bíceps. Foto, né? E como é que foi? Tu teve algum tipo de preconceito, assim, de família, do pessoal do trabalho? Ou, tipo, todo mundo falou, cara, que massa, ela é fisiculturista e tal. Como é que foi a reação das pessoas que estavam à sua volta, assim? Ou você não sei se você comunicou para todo mundo, você ia competir e tal? Contei para todo mundo, porque eu imaginei que eu ia virar uma mulher raivosa em algum momento. Achei melhor preveni-los. Mas não tive nenhum preconceito por parte deles, mas eu acho que eu tinha um preconceito inicialmente. E eu não sei se você lembra, mas quando a gente treinou a primeira vez juntos, eu falei que eu me inspirava muito na Alana, porque ela tinha a profissão dela, né? No meio jurídico. E ela conseguindo conciliar isso com o fisiculturismo, eu falo assim, bom, é possível, gente. Não é porque a gente trabalha com um ambiente formal e burocrático e não muito divertido que a gente não pode participar de uma competição que, de uma certa forma não, de uma forma bem evidente, o corpo acaba sendo o foco. Sim. Mas eu achava que isso seria um problema no meu trabalho. Realmente eu achava, e eu criei isso na minha cabeça. Talvez até tenha
prolongada essa decisão de participar, porque por eu ocupar alguns cargos gerenciais nesse meio tempo da minha vida profissional aqui em Brasília, isso poderia me atrapalhar. Mas ano passado eu não queria saber. Eu queria era competir mesmo. Se alguém um dia me falasse que não condizia com a minha profissão, eu ia precisar ter uma conversa séria com essa pessoa, porque seria aí sim nós teríamos uma situação de preconceito, poderia até dizer assédio, né, se fosse o caso. Mas com as pessoas com quem eu trabalho, zero preconceito. Inclusive ontem nós tivemos uma festa junina, não comi nada, fora da dieta. Mas fiz várias marmitas para levar para minha mãe e para o meu pai. Só fazer um parênteses, né? Que você não comeu nada porque está em preparação para competir. Exatamente, né? exatamente, gente. Se você Estou for em na preparação. Festa junina, come, pelo amor de Deus. Por favor, canjica, tortas. E eu falei para eles, eu vou competir de novo agora, 26 de julho. Vamos fazer camisas e balões. Eu falei, duvido, mas já estão convocados. Mas já estão convocados. Que massa. Então, acho até que eu tenho um apoio. Tem um pessoal que trabalha comigo. Um deles até conhece vocês, o Daniel Adjaf, da época do triatlon, que trabalha comigo. E tem um pessoal atleta lá, entendeu? Então, Legal. Temos uma equipe jovem e dedicada assim, alguns ao esporte lá. Que massa. Você falou um negócio, cara, que a gente vive, né, ainda muito dentro do fisiculturismo. E aí você falou, existe uma cultura de que em algum momento você vai virar uma Érica Raivosa, que você falou, né? Tipo, você já precisou preparar as pessoas. Sim. Mas eu acho que isso acontece muito porque as pessoas não estão preparadas, porque elas não têm um estilo de vida condizente com o esporte antes de iniciar o esporte, né? Então, eu sempre falo isso. Hoje eu tenho pouquíssimos atletas e eu não aceito novos atletas, mas ainda vem um pessoal procurar, tipo, amigo, perguntar. Eu falo, cara, começa, faz 6 meses de dieta aí. Sem errar. Aí, cara, se você conseguir fazer... Você precisa desbloquear seu iPhone. Se você conseguir fazer aí 4, 5 meses de dieta, estilo de vida mesmo ali, tranquilo, você consegue competir. Mas as pessoas querem sair do biscoito maisena depois do almoço para virar um super atleta. Ai, não dá. E, cara, é um negócio que... Porque essa transformação... É um negócio que mexe muito com a nossa cabeça, né? Porque você tem que mudar teus hábitos, tu tem que, muitas vezes, mudar suas amizades, tem que aprender um monte de coisa, e a pessoa, em 4 meses, quer transformar a vida dela e acaba arrumando, na verdade, um problema, né? Então, uma das coisas que eu levei em consideração e sempre levo, quando uma pessoa me pergunta se ela, como você me perguntou, dá para competir? Eu falei, cara, com certeza dá. Porque, o que você falou, a gente está trabalhando junto 1 ano e meio. Então, já vim acompanhando você, sabendo que você levava uma vida normal, com final de semana mais desregrado e tudo, mas eu via, cara, para ela ter esse resultado, mesmo de quinta a domingo ficando tranquila, ela com certeza faz muito bem feito de segunda a quarta. Se ela fizer de domingo a domingo, não tem como, ela vai conseguir competir, né? E aí, competir, eu digo, eu nunca falo, tu vai ganhar, vai ficar em segundo, terceiro, mas você vai conseguir chegar num palco e todo mundo vai olhar e falar, caraca, sim, que trabalho massa que ela fez, né? Então, acho que é muito sobre você adequar teu estilo de vida às suas escolhas, né? Tipo, por exemplo, você falou, teu pai era triatleta, tinha que acordar 4h30. Em algum momento, se não dá para acordar 4h30, desiste, não tem como você ser triatleta, entendeu? Não. Então, eu acho que é muito isso, assim, da gente conseguir encaixar na rotina, e você já tinha essa rotina, né? Sim. E como é que foi a experiência da competição? Muito bom. Olha, se tenho lembranças boas assim da minha vida, eu tenho várias, mas essa é uma delas, daquelas assim que eu não vou esquecer, daquele momento que eu pisei naquele palco. Nossa. Foi muito bizarro, porque você se sente a estrela do negócio. Ainda mais sabendo que você fez um trabalho bem feito. Como você falou, não é sobre ganhar primeiro, segundo, terceiro lugar, até porque eu não ganhei. Mas era por ter sabido que eu fiz o que eu precisava fazer, que eu conquistei o que eu queria, aquele corpo fibrado, musculoso, maravilhoso. E não importa se não estava no padrão. Para mim, eu queria estar ali fazendo exatamente o que eu fiz. Então, foi uma experiência muito, muito, muito gratificante. Tanto que eu quero fazer de novo. No início do ano, eu já tinha falado que queria fazer, né? Mas não era o momento. E foi até muito inteligente da sua parte, né? Porque a gente precisa entender qual que é o momento de fazer. Porque, assim, como você falou, que você comentou, que aí o ex-marido não achava tão legal, porque é um negócio que, se a casa toda não estiver alinhada, sim, você, assim, na verdade,
em algum momento você se torna o chato, não tem como. Então, realmente tem que estar seus amigos, ou você vai se afastar por um tempo e alinhar com todo mundo, né? Sim. Porque senão você começa realmente a incomodar todo mundo. E as pessoas, mesmo sabendo que elas incomodam todo mundo, às vezes insistem em fazer. E aí eu achei muito sábio que em algum momento você falou, cara, a gente acho que começou, fez uma, duas, Sim. 3 semanas, você falou, não, peraí, não dá pra Não ser é agora. Eu falei, cara, tipo, é isso, ela se achou, porque entendeu a hora de ir, a hora de voltar, já sabe o caminho, sabe a hora certa, então se torna muito leve e prazeroso, né? Sim. Porque geralmente o relato das pessoas é de sofrimento, de dor, de meu Deus, é cardio. Mas, pô, você escolheu fazer, né? É, exatamente. Você não pode reclamar da tua decisão. Eu estou lendo um livro, Biblioteca da Meia-Noite, e é muito interessante porque ela vem falando justamente sobre como nós temos várias vidas dentro de uma vida. E todas elas a partir das decisões que a gente toma. A gente toma milhões de decisões ao longo da vida, né, do dia. A gente toma diversas decisões e isso é como se fosse uma árvore, e dessa árvore a gente vai gerando diversos ramos, né, a partir das decisões que a gente toma. E eu talvez me arrependesse se eu não tivesse tomado a decisão de competir, porque era uma coisa que eu queria. Mas eu não saberia se ia ser bom ou se não ia ser bom, assim como a gente nunca vai saber. Sim. A gente precisa viver. E eu gostei tanto que eu quero repetir. Essa é uma vida que eu quero repetir. E o que você achou do teu físico, assim, quando você chegou ali no dia de competir, olhou no espelho e tal? Tipo, era algo que você, em algum momento, achou que você era capaz mesmo? Tipo, você se sentiu, caraca, super, tipo, super empoderada mesmo de caramba, olha o que eu sou capaz de fazer. Qual que foi a sensação ali nos últimos dias de você imaginava que era possível chegar, você imaginava que ia ficar daquele jeito? Como é que foi a Eu não sensação? imaginava que ia ficar tão bem. Porque eu gosto, né, de corpo e de físico, para mim, eu cheguei no auge da minha vida naquele dia. Quero ficar melhor nessas A próximas. ideia é essa. Mas não acreditava que chegaria naquele nível. Foi muito bom, assim, me olhar, ver aquelas fotos. Quando eu vejo as fotos e os vídeos, eu fico babando em mim mesma. Eu falo, gente, como pode ser tão linda? São os momentos em que eu realmente admiro, porque foram 4 meses, não foram dolorosos, como eu falei, mas foram 4 meses de dedicação, Né? desafiadores, né? De entrega realmente para aquele objetivo. E você saber que você alcançou o resultado que você queria, que você seguiu ali um caminho com estratégia e com pessoas para te apoiar para você chegar onde você queria, para mim foi... Você hoje, tipo, se alguém falar para você, pô, Érica, eu tô pensando em competir, o que você falaria para essa pessoa, assim? Tipo, qual que seriam os conselhos que você daria para alguém que deseja? Fala, cara, eu quero passar por essa experiência. Eu diria que ela deve passar por essa experiência, porque ela vai aprender demais com essa experiência. Aprender sobre ela, aprender sobre disciplina, aprender sobre dizer não quando necessário, de mergulhar dentro daquele processo que vai ser só dela, que não vai ser igual ao meu. Cada um vai passar total, isso cada um aí vai passar pelo seu. E o seu vai ser diferente cada vez que você repetir, né? Exatamente. Mas que se for vontade, a pessoa tem que realmente fazer. Assim como qualquer outro sonho que se tenha, batalhe para conquistá-lo, né? Faça uma lista de desejos, mas também de ações para alcançar aquele objetivo. Isso que você falou é muito massa, né? Que normalmente a gente fala, eu quero ter 1 milhão com 25 anos, eu quero ter não sei o quê, mas você nunca pensa como é que você vai fazer, né? Não. Aí você deixa o negócio escrito lá, fala, pô, Nunca massa. vai se transformar em realidade. E aí você tá lá parado, contemplando aquilo lá e não faz, né? Isso é muito massa. E eu quero te fazer uma pergunta que você chegou, tipo, num físico... Porque, cara, aquele físico do palco é um negócio inimaginável, assim. Quando você vê ao vivo, né, de todo mundo, é uma coisa sobre-humano, como que as pessoas chegam naquele palco, o físico lindo, seco, tudo perfeitinho, tudo no lugar. A melhor versão que a gente consegue construir ali para você passar 5 minutos com aquele físico, né? Como é que é depois você... Porque as mulheres têm a questão do peso, você tem a questão estética para a mulher, ela é muito mais pesada do que para o homem no fisiculturismo, porque, por exemplo... se eu tiver com 100 quilos um pouquinho gordinho, todo mundo vai me ver passando e falar, caraca, cara forte, né?
Aí se alguém me vê com 80 quilos, todo seco, nossa, o cara tá seco. Então, para o homem, ele tá sempre bem, né? Você tá se olhando no espelho, ele tá sempre bem. Para a mulher, dentro do esporte, em alguns momentos ela tá com um corpo mais legal, em alguns momentos menos, e você teve uma experiência de ter um corpo totalmente desumano, digamos assim, né? Tipo, num ápice de performance absurdo. Como é que é depois você conseguir administrar essa imagem de ver o seu corpo normal de novo, né? Porque você pode muitas vezes perder a referência, né? Como é que Eu foi queria ficar para com aquele corpo vocês? para sempre. A Logo maioria queria, depois, mas é impossível. é impossível. Para quem não entende, não tem afinidade, né? A gente, quando vai fazer uma preparação para competir, via de regra, são 4 meses que você praticamente não faz refeições livres, né? A gente tem algumas estratégias de dieta de carbo alto e etc. E a gente trabalha para construir um corpo que ele dura 5 minutos, né? Depois que você começa a se hidratar e tal, o corpo já não é mais o mesmo, né? Então, por isso da pergunta, né? Fica bem bonito, né? Nos dias seguintes, assim, ele vai... Tá bem legal. Mas eu fiquei morrendo de medo. Fiquei morrendo de medo de ter um rebote doido, de engordar muito, ganhar peso. Mas eu acho que esse medo me fez controlar o retorno, né? Então, eu segui o plano. Era Natal, tive minhas refeições de final de ano com a minha família, Natal, Ano Novo, fiz várias coisas gostosas. Mas minha vida continuou com treino, com alimentação, lógico, já com mais comida, né? Uhum. Mas eu queria passar meu aniversário de 39 anos magra. Lembro que era ficar magra. Aí, assim, mais perto do meu aniversário, que foram 2 meses depois da competição, a gente apertou um pouquinho mais a dieta, mas, assim, não foi... eu não tive um descontrole. Acho que teve até um atleta que a gente estava até conversando sobre ele, eu e meu namorado, natural, e teve um rebote, o treinador dele falou assim, como que você quiser, o cara engordou uns 20 quilos, né? Parece estar internado agora. E não era isso que eu queria para mim. Eu não queria estragar tudo. Né? Então, eu consegui manter um padrão de alimentação e de treino, que me permitiu não perder o corpo que eu tenho hoje. Né? Que tem uma estratégia tanto para chegar como uma estratégia para voltar para o corpo, né? Mas eu queria saber, tipo, de você, quando você olha no espelho e você lembra daquele físico, você consegue, tipo, aquele era o físico do dia, ou de alguma forma aquilo ali fala, caraca, não tô tão bem porque eu consegui chegar naquele corpo e agora eu tô longe dele e tal, ou você conseguiu administrar bem isso depois? Não, depois que eu entendi que era preciso voltar a comer, né? Ter mais gordura na dieta, mais porque você carne. não gosta muito de comer muito também, não né? gosto. Prefiro ficar realmente com mais restrição, porque isso me deixa mais segura. Né? Porque se eu abusar, o que eu não vou fazer, mas assim, se eu abusar, pode ser pior, né? E eu não quero isso. Mas eu entendi que era necessário, até pela minha saúde, né? Então, porque é um esporte que mexe bastante com a nossa saúde. A gente entra em alguns extremos e eu quero viver bastante, né? Eu quero que meu filho tenha como exemplo uma mãe com um corpo legal, mas uma mãe saudável, principalmente. Então, legal. Eu consegui, acho que, fazer essa diferenciação. Massa. Quando tu era gordinha lá atrás, sofria bullying e tal, as pessoas te identificavam com a menina gordinha e tinha uma pressão sobre isso. Hoje você acha que você sofre algum tipo de pressão sua ou dos outros por você ter um corpo, digamos assim, mais estético do que a média? Né? Porque você é uma mulher que onde você entrava, você chama atenção, que você falou, eu entrava na academia, caraca, você é atleta, não sei o quê, porque você realmente, pelo seu estilo de vida, tem um físico diferente. Existe alguma pressão que você acha que pega ali na identidade mesmo? Tipo, cara, eu preciso estar sempre bem porque eu sou a Érica que todo mundo acha que é forte, que é... a musa fitness, né? Parece que você se transforma na musa fitness da academia. E, às vezes, é um pouco chato, porque toda hora alguém vem te perguntar uma coisa como se eu fosse treinadora. Tipo, como é que eu faço isso? Eu falei, eu não sei. Pode me passar umas dicas de dieta? Não. Sabe? Como se você fosse a pessoa que pudesse orientar várias coisas e se você não publica no Instagram o teu treino, né? Porque você sumiu. Gente, eu dei uma sumida, estou fazendo também outras coisas, não quero publicar sempre. Mas não sinto como uma pressão, Mas tem algumas pessoas que eu acho até que gostam de ver isso no Instagram, se sentem estimuladas.
Tem uma pessoa com quem eu trabalho que ela vivia também dizendo, Maria de Fátima, que ela diz que mudou muito a vida dela porque nós passamos a trabalhar juntos e conversar sobre Que massa. musculação. Que massa. Ela fez uma bariátrica, hoje ela ama treinar, tá super forte. Eu falo Que para ela massa. que ela deveria competir. Alimentação, ela melhorou muito. Cardio, agora ela está fazendo, obrigada. Todo dia eu pergunto. Tu que tá brigando? Estou brigando, dei uma chamada nela. Então, assim, por um lado, pode parecer até que é uma pressão, mas por outro, eu acho legal assim, as pessoas verem e se estimularem. Né? Então, não me incomoda, não me incomoda. Mas sempre tem um outro sem noção. Mas tudo bem, isso a gente padrão, explica. Né? Mas é legal, né? Como a nossa vida realmente influencia, né? As pessoas que estão à volta. Eu ouço muito isso. Como você falou, né? Você falou, pô, eu comecei a treinar com 12 anos e meu pai começou a treinar, né? Tipo, olha a capacidade que a gente tem de influenciar. E eu sempre converso isso com as meninas do time, que a maioria tem filhas, né? Tem filhos. E eu falo a importância de você fazer, às vezes, claro que por você, mas também para você educar o seu filho num estilo de vida que é mais saudável, né? Porque, como você disse, não adianta nada. Eu quero que meu filho seja saudável. Cara, vou dar um exemplo. Uma vez a gente estava comendo uma pizza na Dom Bosco. Aí eu tava conversando com um colega meu bem gordo. E aí ele tava comendo a pizza, falando: caraca, eu levei meu filho no médico. E aí ele falou que o menino tem que fazer dieta, mas caraca, ele não faz dieta. E comendo a pizza e eu olhando, né? E o filho do lado também comendo uma pizza, né? Aí eu falei, cara, enquanto você não for quem que você quer que seu filho seja, ele nunca vai ser. Porque não adianta você dar uma salada para ele e comer uma pizza do lado, né? Sim. Tipo, o menino não sai para fazer compra, não é ele que compra biscoito e salgadinho, entendeu? Então, a gente tem essa capacidade, né, de cuidando de si, conseguir também mudar a vida das pessoas no trabalho, dos próprios filhos, da família e tal. Então, isso é muito massa. Isso é muito massa Falando de mesmo. filho, Gonçalves, eu falei que eu precisava contar uma coisa que Cadu me disse esses dias que eu fiquei super orgulhosa. Conta. Essa questão da minha infância obesa e o que as pessoas falavam sobre o meu corpo, né? Eu digo para ele, filho, a gente não tem que falar do corpo das pessoas, a gente não sabe como que isso vai impactar nelas, se elas vão ficar tristes, felizes ou não. Às vezes até um corpo que a gente admira, mas, sei lá, uma mulher magra, a gente fala, mas ela pode passar por um processo de anorexia, bulimia, a gente nunca sabe. Aí eu falo, filho, a gente não pode falar do corpo das pessoas. Aí eu mostrei a foto de um cachorro para ele e falei, filho, esse cachorrinho aqui é o Simba, ele é bem gordinho, né? Ele falou, mamãe, a gente não pode falar do corpo das pessoas, nem do corpo dos cachorros. Que massa. Muito lindo, né? Filho, Que te amo. massa. Mas isso aí é um aprendizado legal, né? Porque às vezes a gente faz uns elogios de acordo com a nossa visão de mundo e às vezes, é o que você falou, né? Tá tão magra, a pessoa, caraca, tava doente, né? E tal. Tomar cuidado com isso. Qual foi ou qual foram os maiores aprendizados que você teve aí? E aí agora eu falo não só da jornada para competir, mas desde essa jornada toda de mudar esse estilo de vida, de mudar teus hábitos, de mudar tudo isso. Você consegue pensar assim, caraca, 1, 2, 3, 50 aprendizados você teve para compartilhar com a gente? Eu acho que o principal de tudo é a gente confiar no nosso potencial, sabe? Saber que a gente tem uma força dentro da gente para alcançar os nossos objetivos, desde que você saiba quais são, né? Sabe o que você quer, traça as suas metas e vai atrás de cada uma delas. Você vai encontrar dificuldades, cada um vai ter as suas, as adversidades, cada um tem uma vida que é diferente. Mas se você não se mexer, você não vai sair do lugar. Então, uma coisa é certa. Ou você faz, ou você aceita. De alguma forma começa a se mexer. Né? Você aceita ou você aceita onde você está, que você não vai evoluir. Então, para mim, toda a evolução na vida, seja no esporte, no trabalho, nas nossas relações, parte principalmente da clareza do que se pretende. Então, esse é um primeiro ponto. Com relação ao esporte, eu passei a ter essa clareza. Entendendo as minhas prioridades, os meus desejos, né? O que era importante para mim. Hábito, né? Hábito, para mim, é uma coisa que, se a gente não coloca em prática, não se torna hábito e você não vai conseguir seguir por esse caminho, por essa estratégia que você pensou, que você traçou para chegar naquele objetivo. Você precisa de 5?
Não, quando você 10, quiser compartilhar. 15. A gente deu de pegar os aprendizados. Mas quantos os que você acharem mais Não, legais, mais mas eu acho importantes que para o ajudar a mais galera? importante também, para mim, eu consegui arriscar mais na minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa muito precavida, sabe? Para tudo que eu precisava tomar uma decisão, eu avaliava todos os cenários possíveis e inimagináveis para tentar chegar numa certeza que eu Que não não existe. ia ter e procrastinava diversas decisões que eram importantes, assim, que eu precisava tomar, justamente porque eu queria controlar uma certeza que nunca ia chegar. E, em contrapartida, quando eu me sentia ameaçada por alguma coisa, eu meio que agia de uma forma contrafóbica, sabe? Para tentar dominar uma ameaça que só estava na minha cabeça, às vezes. Então, era uma coisa, um oposto, assim. Ou eu não fazia nada, ou eu fazia e fazia de uma forma muito impulsiva, sem pensar. Eu acho que eu estou tentando chegar no meio, assim, no meio do caminho, né? Sem ser uma pessoa também que não avalia as situações, Sim. uma pessoa que confia Sem mais ser sem irresponsável, ser mas... irresponsável, mas também agindo, sem me paralisar por um medo, um suposto medo, uma Sim. suposta ameaça. Parei de botar muitas caraminholas na minha cabeça, porque a gente fica com umas imaginações loucas de tudo. Eu era uma pessoa que desconfiava de tudo, até da água tônica, do whey protein. Passar a confiar mais nas pessoas também me ajudou muito, sabe? Acreditar que as pessoas têm boas intenções nessa vida, Sim. até que me provem o contrário. E a Né? maioria tem, né? Tem. Então, acho que, de uma forma resumida, Massa. E dizer não. Esse dizer não. aprendizado aí. Cara, é muito louco o quanto um processo que muitas vezes digamos assim, startado pela estética, né? Que tipo assim, pô, eu tava gordinho, eu quero emagrecer. Olha o tanto de aprendizado, o tanto de crescimento pessoal, o tanto de desenvolvimento, o tanto de descoberta que existe dentro de um processo que, pô, parece simples, né? Ah, quero perder 15 quilos. Tipo, olha o tanto de Não. aprendizado que existe dentro disso, né? Tipo, o tanto de força, de poder mesmo que a gente consegue construir mostrando pra gente que a gente é capaz de realizar as coisas, né? Sou fascinado por isso, essa questão tanto do desenvolvimento pessoal quanto do corpo humano, da saúde e etc, né? E eu fico muito feliz da gente poder compartilhar como que essas duas coisas funcionam e fazem crescem uma junto com a outra, né? Sim. Muito massa mesmo. E esses aprendizados aqui, acho que eles servem não só para quem pode estar assistindo e quer perder peso ou quer melhorar a estética, mas para qualquer coisa que você falou, né? Qualquer objetivo que você queira traçar, você vai conseguir alcançar colocando isso em prática, né? Com certeza. Me fala aí, por que tem um livro do seu lado? Então, porque, né, quando a gente faz palestras, entrevistas e tal, a gente tem que trazer uma coisa de impacto. Brincadeira, não é por isso. Esse livro eu comprei no aeroporto, vindo agora dessa minha última viagem, e é de uma autora de um livro que eu quero ler, mas eu nunca tive coragem de ler ele ainda, porque dizem que ele é muito denso, você precisa estar com muita disposição e atenção para ler, que é Mulheres que Correm com os Lobos. Mas eu achei esse aqui fininho, passei assim o olho, achei que seria uma leitura tranquila para as minhas horas de deslocamento, A Ciranda das Mulheres Sábias. E ela vem falando dessa força oculta que nós trazemos, que vem da nossa ancestralidade, das nossas mães, avós, bisavós, e de diversas mulheres que passaram por todas as adversidades possíveis, mas que se mantiveram firmes e fortes. Legal. E aqui no final do livro ela tem algumas preces para essas mulheres, eu queria ler uma delas. À vontade. Pode ser? Vamos ver se uma boa oradora. Por todas as filhas e velhas que, não obstante difamações culturais que digam o contrário, não obstante mágoas, decisões equivocadas, fracassos totais, são prova viva de que a alma ainda volta à vida, ainda vive, e vive de modo vibrante. Por todas as filhas e velhas que, apesar de todas as fraquezas, apesar de toda a lenga-lenga do ego que indicaria o oposto, há muito tempo têm certeza, ou acabam de ter um vislumbre de que nasceram com a sabedoria no corpo e na alma, e que essa sabedoria é tanto sua herança dourada como seu estopim dourado.
por todas as filhas e mais velhas que estão criando as referências que mais importam. Prova de que uma mulher é como uma árvore gigantesca, que por sua capacidade de se mover, em vez de permanecer imóvel, pode sobreviver às piores tempestades e perigos e ainda estar de pé depois, ainda descobrir seu jeito de voltar a balançar, ainda continuar a dança. Por todas as filhas que ainda estão em formação, quer tenham acabado de começar, quer já tenham avançado no caminho, para se tornarem ordinariamente majestosas e tão sábias, indomáveis e perigosas quanto convocadas a ser. O que é muito, muito, muito. Por elas, por todas nós, grande avó e grande avô, grande neto e grande neta da mesma forma, que todos nós nos aprofundemos e vicejemos, que criemos a partir das cinzas, que protejamos aquelas artes, ideias e esperanças que não podemos permitir que desapareçam da face desta terra. Por tudo isso, que vivamos muito e nos amemos uns aos outros, jovens enquanto velhas e velhas enquanto jovens para todo sempre. É isso. Bem legal esse livro. Super recomendo. E por que você escolheu essa passagem aí, esse trecho? Especificamente por esse trecho aqui, ó, dessa prece. E ainda estar de pé depois, ainda descobrir seu jeito de voltar a balançar, ainda continuar a dança. Porque é o que eu falei sobre a tempestade, né? A tempestade, ela me fez voar, ela não me derrubou. Então, perceber que eu posso, sempre que uma nova tempestade surgir na minha vida, voltar a dançar, festejar e viver de uma forma mais intensa e bela possível. Isso, para mim, é lindo. Daria para a gente encerrar. Acho que sim. Érica, cara, obrigado por você ter vindo aí. Eu admiro muito você como atleta, como mulher, como minha aluna. Então, é um prazer trabalhar junto com você, é um prazer ter você aqui para a gente bater esse papo. Eu tenho certeza que isso aqui vai acrescentar na vida de muitas pessoas que vão assistir aí esse episódio e tal. Então, eu queria te agradecer, de verdade. Valeu. Eu agradeço. Podcast pela troca de ideias e não me abandone. Jamais. E a gente tem data marcada. Quando é que é a tua competição? Eu deveria saber de cabeça. Deveria. 26 de julho. 26 de julho. A primeira. Eu já mandei fazer 2 biquínis. Ixi, então tem mais. Então, tu vai postar lá no teu Instagram um pouquinho ou não? Vou. Vai? Do que? Das competições, da preparação e tal. Vou. Então, quem quiser acompanhar um pouquinho aí não é tão blogueira, né? Não sou nada, gente. Assim, eu posto e saio correndo. Mas quem quiser acompanhar aí um pouquinho da preparação, vou deixar o Instagram da Érica aqui na descrição. Próximo episódio, eu queria puxar esse assunto várias vezes, mas me segurei. A gente vai trazer um casal para falar sobre casamento. Tem uma mentoria, um projeto de casamento que chama Casamento Forte. Então vai ser um episódio muito legal, vocês não podem perder. Valeu e até a próxima.